Olá, ouvinte do Plantcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos vocês bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Hoje eu estou aqui com a Carla. Tudo bem, Carla? Oi, José Marcos, tudo bem? Bem-vindos, ouvintes, a mais um Plantcast. É isso aí. Obrigado, Carla, pela sua participação. Bom, eu sou o José Marcos, gerente de desenvolvimento de mercado. Estou aqui com a Carla para a gente gravar um Plantcast sensacional com o nosso professor consultor Rafael Sales. Tudo bem, Rafael? Olá, José Marcos, tudo bem? Olá, Carla. É um prazer estar com vocês aqui para a gente estar conversando um pouco sobre a fruticultura. É isso aí, Rafael. Vamos falar hoje um assunto, né, muito interessante, principalmente da região do norte de Minas, né? Eu que há 10 anos atrás não conhecia muito essa região e fiquei maravilhado com o tanto de tecnologia e inovação que tem na região. Lá eles dominam a irrigação, dominam sobre fruticultura, a fisiologia, e o Rafael vai estar falando um pouco sobre isso para nós aqui. Tenho certeza que vocês, ouvintes, vão poder usar esse conhecimento e aplicar em outras culturas também. Rafael, para o nosso público, né, que são produtores, são consultores, principalmente também, além de HF, né, de fruticultura, são consultores também de café, consultores também de cereais. Para eles te conhecer um pouco mais, eu vou pedir para você se apresentar. Quem é o Rafael? Qual que é a sua história, a sua experiência profissional? Fala um pouco para nós aí sobre a sua formação, Rafael. Então, José Marcos, eu me formei em 2012 em agronomia na Universidade Estadual de Montes Claros e em 2013 já ingressei no mestrado. Só que eu optei por seguir no mestrado e doutorado, só que de uma maneira diferente, trabalhando no campo para poder construir aí a minha formação de forma mais aplicada possível. Então, desenvolvi um mestrado a partir de 2013, trabalhando aí muito voltado para a parte de matéria orgânica. Foi um mestrado em produção vegetal também na Universidade Estadual de Montes Claros. Optei por não ir para outras universidades para poder estar dentro da fruticultura, dentro do projeto irrigado, para construir a minha formação tanto de forma intelectual e prática aí no campo. Aí eu trabalhei com matéria orgânica, fracionamento de matéria orgânica, influência do manejo nas diversas condições, e como essa matéria orgânica ela contribui e é fundamental aí no semiárido norte mineiro. E eu segui paralelamente desenvolvendo protocolos de posicionamentos de produtos paralelo ao mestrado. Em 2015, iniciei a carreira aí na parte de consultoria na cultura da manga e da banana inicialmente. Acredito que você até me conheceu na cultura da manga, né? Lá em 2015, quando a gente aí teve o primeiro contato. E a partir de então, eu ingressei no doutorado em 2016. Doutorado em produção vegetal e com a concentração de conhecimento voltado para a nutrição de plantas. Trabalhei com banco de dados da região, tanto da cultura da manga como da banana. Enfoquei mais na cultura da manga nesse momento, por causa da condição de dados que eu tinha no momento. E nós trabalhamos com normas BRIS, CND, diversos outros modelos para construir esses padrões nutricionais para serem aplicados no manejo. Foi então em 2016 que eu iniciei o doutorado, segui desenvolvendo o trabalho e em 2018 comecei o trabalho mais focado na cultura da banana, onde então nós construímos um grupo, juntamente com o Francisco, o Juden, que são consultores aí renomados, até brinco que é a velha guarda, né? Grandes amigos, Velha guarda referência pesada, hein, Rafael? Fazendo um adendo aí. pesada. Sim, eu faço até questão de citar, né? O Juden, Francisco, são consultores aí há décadas, né? E tem também o Sérgio Donato,
grande amigo, professor, que está junto conosco nas discussões. Então, eu faço muita questão de estar perto da velha guarda, viu, José Marcos? A velha Isso aí. guarda tem muita, tem muita coisa para contribuir, muita dificuldade já passou. Eu estou com meus 35 anos, essa velha guarda, todas têm mais de 50, e aí consegue contribuir, agregar, e assim a gente consegue avançar mais rápido. Eu E também hoje, aprendi muito com eles, viu, Rafael? Nas visitas, eles, é o que você falou, conhecimento aplicado na prática, né? Com todos esses nomes que você citou, eu já aprendi muito. A nossa gratidão aí pelo ensinamento deles. então, tem que ser mencionado, lembrado, porque são referências, né? E o Marquinhos Ribeiro é referência em produção. Você falar Marquinhos Ribeiro no norte de Minas, todo mundo conhece. E foi o Marquinhos Ribeiro que me segurou, trouxe para dentro da empresa dele, para um trabalho mais exclusivo, onde, desde 2019, nós desenvolvemos trabalhos, o Grupo Brauna, né, na pessoa do Marquinhos Ribeiro, nós desenvolvemos muitos trabalhos em parceria com universidades, com institutos, empresas de pesquisa, como a Embrapa. Inclusive, hoje nós temos bolsista de mestrado dentro do grupo para desenvolver pesquisa aplicada para nós resolvermos os nossos problemas. Então, o Grupo Brauna, hoje, que eu trabalho de forma mais exclusiva, tem uma pegada muito forte, voltada para desenvolvimento tecnológico. Nós temos o professor Sérgio Donato, e além de outros parceiros, que contribui no desenvolvimento dessas pesquisas internas para posicionamento de produtos, posicionamento de soluções, para nós conseguirmos contornar nossas dificuldades e adaptar as realidades que nós estamos no campo, né, José Marcos? É muito mutável. Cada dia um problema novo, cada dia uma dificuldade nova. Então, nós precisamos estar dinâmicos, buscando soluções para poder, então, adaptar essa realidade. Então, hoje eu estou como, com exclusividade de trabalho no grupo da UNA, certo? Conduzindo toda a parte agronômica, produtores exclusivos de banana, e hoje nós temos trabalhos de pesquisa com a Embrapa, com universidades, o professor Sérgio Donato, como eu comentei, ele contribui conosco, tem aluno dele lá hoje de mestrado, que eu sou orientador, e a intenção é fortalecer parcerias com instituições privadas, instituições públicas, universidades, buscando desenvolver tecnologias para então nós evoluirmos, passarmos pelas dificuldades, termos mais produção e mais rentabilidade. Muito obrigada, Rafael, por ter feito a sua apresentação e falar um pouco da sua trajetória profissional. E agora nós queríamos entender melhor qual a importância da cultura da banana para a região norte de Minas Gerais, né? Qual a importância da cultura da banana de uma forma geral, né, para o Brasil. E também, se você puder, destacar, né, quais são os principais desafios que hoje a bananicultura enfrenta. Quando nós falamos da cultura da banana, ela tem uma relevância a nível mundial. No caso, o Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo. E quando nós olhamos para o cenário nacional, é a segunda fruta mais produzida, perdendo aí somente para a cultura da laranja. Então, tem uma relevância do ponto de vista econômico muito grande, certo? E com isso daí, nós podemos mencionar alguns estados que destacam na produção de, de banana. Então, nós temos aí São Paulo, em primeiro lugar, segundo lugar, Bahia, e em terceiro lugar, Minas Gerais. Minas Gerais, com uma área de aproximadamente 50 mil hectares, é o terceiro maior produtor de banana. E o norte de Minas, ele comporta quase 50% dessa área que eu mencionei. Então, tem uma relevância grande e é uma atividade de fruticultura irrigada, onde nós trabalhamos a cultura, mas a irrigação é, é o forte. Ou seja, até brinco que antes de ser produtor, fruticultor no norte de Minas, tem que ser irrigante. Tem que saber irrigar, tem que saber manejar a irrigação
porque não existe agricultura no norte de Minas sem agricultura irrigada. E aí, isso contribui de forma muito grande com empregos. Para você ter ideia, cerca de 63% da área cultivada com fruticultura é com a cultura da banana. Então, ela tem uma relevância significativa na região, é o carro-chefe, além do impacto em nível nacional, para Minas Gerais e para o norte de Minas especificamente, tem uma contribuição muito relevante. E quando nós falamos de desafios no norte de Minas, aí nós precisamos até parar um pouquinho para filtrar, senão aí vira um podcast exclusivo só de desafios, né, José Marcos? Você que já veio aqui, já participou das dificuldades. Se for falar de dificuldades, nós tomaríamos muito tempo. Sim. Então, desafios, nós podemos mencionar aí o número um, acredito que para a maioria das culturas é clima, não tem como fugir de clima, principalmente quando você se trata de semiárido e cultura da banana. Semiárido, região seca, e a cultura da banana é originária ali de regiões com umidade mais alta. Então, só por aí você vê que tem uma dificuldade já da cultura na região. Fitossanidade, né, nós tivemos problema com início, né, de cigatoca negra no norte de Minas, que é uma doença foliar muito agressiva e despende muito de atenção, de gasto financeiro para controle. Nós temos a fusariose, que é a doença mais grave, podemos dizer assim, da bananicultura em nível mundial. Nós temos as raças que atacam a banana prata e nós temos o risco da raça 4 entrar no Brasil e dificultar o manejo, mesmo com variedades que são hoje teoricamente resistentes, que são as Cavendish, né? E aí dificultar o manejo. E nós temos a questão hídrica, tanto da questão do manejo de irrigação, como da questão de drenagem, porque nós estamos num projeto irrigado, precisamos fazer irrigação, só que muitas das vezes nós deparamos na dificuldade de drenagem por falta de construção de um projeto de macrodrenagem em algumas situações. Legal, ô, Rafael. Você falou, né? Pensando em desafios, né? O clima é um dos fatores, né? E a gente vê que vocês dominam isso muito bem, né? Quando eu estive no norte pela primeira vez, né? No norte de Minas, é o que você falou, né? O manejo da irrigação aí é bem feito, né? Enquanto a gente vê outras regiões, outras áreas, né? Às vezes faz uma irrigação de salvamento, aí vocês estão discutindo, né? Qual que é a evapotranspiração da planta, quanto que tem de água armazenado no solo, né? Quanto que tem de água disponível, qual que é a lâmina que vai estar trabalhando ali por semana, enfim, são muitos detalhes. E, Rafael, trazendo um pouco mais o assunto vamos falar assim, para uma seara nossa, né? Pensando em nutrição, no Bananal, na sua visão aí como consultor, né? Como você comentou, né, que parte do seu mestrado, doutorado foi muito ligado à prática, né? E a gente vê que isso é muito bom, né? Quando tem um conhecimento teórico aplicado à prática, é onde você faz a diferença, né? Então, pensando na nutrição, o quanto que ela tem ajudado na redução de doença, na prevenção de doença, e o quanto também que ela tem ajudado nesse estresse, principalmente climático, aí, pensando em até elevadas temperaturas, excesso de radiação. A pergunta que eu faço, a nutrição, ela ajuda a reduzir estresse? Na sua visão, o quanto? O que nós podemos trabalhar para estar fazendo isso, né? Para estar potencializando aí esse efeito, amenizando o estresse? Perfeito, José Marcos. Quando nós pensamos em nutrição, primeiro nós temos que considerar a microrregião. Norte de Minas, agricultura irrigada, como você mesmo mencionou, né? Nós trabalhamos com agricultura irrigada, então isso envolve um manejo de evapotranspiração, precisamos ter manejo do próprio sistema de irrigação ao longo dos períodos, manutenções desse sistema, qualidade de água e, além de tudo, nós temos no norte de Minas solos de origem calcária e algumas situações, em muitas situações, né, utiliza irrigação via água de poço, poços tubulares, que é uma água rica em carbonato de cálcio,
E isso daí, com poucos anos, o pH do solo ele ultrapassa 7,5, em situações em cultivos mais antigos, 8, 8,5. Então, só por aí, você já percebe que os micronutrientes catiônicos têm uma dificuldade muito grande. Então, quando nós pensamos no manejo específico na agricultura irrigada, nós temos essa dificuldade, onde então nós necessitamos muito de fornecimento, suprimento via foliar, principalmente de micronutrientes catiônicos. E quando nós temos uma planta bem nutrida de zinco, de manganês, que estão muito ali associado à rota de defesa da planta, produção de fitoalexina, equilíbrio de auxina no desenvolvimento da planta, principalmente na cultura da banana. Um bom equilíbrio de auxina é fundamental para você ter bons cachos, plantas mais robustas. Se faz muito necessária a suplementação via folha. E quando você tem uma planta bem nutrida do ponto de vista desses nutrientes, mesmo com essas dificuldades que eu mencionei, nós temos que usar das ferramentas que são fornecimento via folha, nós conseguimos trabalhar a parte de fitossanidade melhor. Plantas bem nutridas em micronutrientes e também, principalmente de magnésio, nós saímos da condição de temperaturas mais baixas no mês de julho, entramos no mês de setembro, outubro, onde nós chegamos em temperaturas altíssimas, 40 graus, e aí se a planta não estiver bem nutrida de magnésio, de micronutrientes catiônicos, ela sofre com um estresse muito grande, entra no período chuvoso, onde nós temos condições favoráveis para as doenças, e a planta entra debilitada e muito favorável às condições para desenvolvimento das doenças. Assim, esse manejo nutricional para evitar estresse, aumento da temperatura, subsequentemente, nós termos uma planta bem nutrida, com nutrientes necessários para cumprir com suas rotas de defesa, equilíbrio hormonal é fundamental para nós conseguirmos conviver melhor e manejar as doenças. Rafael, então, aproveitando, né, esse seu comentário sobre a adubação foliar e o quanto ela é importante, hoje a gente pensa em adubação foliar, né, para potencializar a produtividade da cultura, mas a gente percebe que no caso do norte de Minas, também é devido à menor disponibilidade dos nutrientes ali no solo. Sim, perfeitamente. Nós temos a condição de micronutrientes catiônicos, como eu mencionei, e normalmente bananais de muito tempo de cultivo, nós temos um histórico aí, muitas das vezes os produtores, com busca de produtividade, trabalham com adubação potássica em níveis muito altos. E aí nós começamos a ter outros problemas, excesso de potássio, começa a desequilíbrio com as bases, né, o cálcio, o magnésio, e aí nós percebemos que você tem uma dificuldade muito grande quando comparamos essas três bases, né, cálcio, potássio e magnésio. O magnésio sempre fica desfavorecido nas relações. E é difícil, mesmo você tendo magnésio no solo, condições aí de 2 centimol ou 20 milimol de carga, né, você não consegue ter níveis satisfatórios, né, de magnésio na folha. E nós percebemos isso aí, que quando você faz a suplementação foliar com magnésio, a planta responde muito bem. Mesmo que se você fizesse aquela conta ali, a quantidade de magnésio que você estaria aplicando para elevar os níveis, teoricamente não seria suficiente matematicamente, mas nós percebemos que você sinaliza para a planta consegue de alguma forma desenvolver mecanismos para absorver e aproveitar mais esse magnésio que está no solo, né, mas um pouco prejudicado pelas relações, e nós conseguimos sim subir os níveis de magnésio com aplicações foliares, principalmente pré-temperaturas mais altas. A saída ali do inverno, a entrada da primavera, é muito fundamental aplicações foliares de magnésio e micronutrientes catiônicos para que nós possamos entrar nos períodos de temperaturas mais altas, com a planta mais bem nutrida, com seu sistema de defesa antioxidantes, né, as peroxidases, superóxidos e dismutases ativas,
e entrar no período favorável ao desenvolvimento das doenças, com condições plenas para que seu funcionamento de resistência, de rotas de compostos aliptolexinas estejam funcionais, né? Tem um artigo falando, né, Rafael, o magnésio, ele é ativador de mais de 300 enzimas na planta, né? Às vezes a gente acha, magnésio é componente da clorofila. Sim, né? 25% do magnésio atua ali, é constituinte da clorofila, é estrutural. Mas ele, como você falou, né, é ativador de várias enzimas, dentre elas a rubisco, né, que é a principal enzima aí para fazer fotossíntese. E também é excelente, né, para carregar carboidratos, né? Se não tiver ele, né, todo mundo acha que é só potássio que enche o fruto, né, Rafael? Só que novas pesquisas, o Kakimak fala muito isso, né, para encher fruto, para encher grãos, o magnésio é essencial. Sem ele, não consegue. Muito Sim, bom. Marcos, até aproveitando esse gancho aí, é muito visível quando nós temos a planta com deficiência de magnésio, essa dificuldade de translocação. Você começa a ter ataque de sugadores, de pulgão, até mesmo de cochonilha, quando a planta ela está muito deficiente de magnésio. Você percebe Verdade. que sobra muito açúcar na folha. A planta não consegue translocar. E isso acontece justamente quando você tem essa associação de níveis baixos de magnésio. Sim. Muito bom, Rafael. E fazendo analogia para a turma do café também, ocorre a mesma coisa, né? Às vezes, quando falta potássio, o café não grena bem, mas se faltar magnésio também, ocorre a mesma coisa e tem maior incidência de bicho mineiro. Então a gente vê muito, né? Bicho mineiro, ferrugem, cercóspora, áreas com deficiência de magnésio. A mesma coisa que você falou, a planta acumula mais açúcar na folha, né? E esse açúcar não vai para o grão. O professor Witt fala que a planta com deficiência de magnésio fica diabética. Então, fazendo analogia, né? Ela fica com muito açúcar na folha e favorece aí o ataque de doença. Então, moçada, para quem está no campo, né, Rafael, um recado, né? Analisem, né? Vocês como agrônomos, consultores, médicos de plantas, verifiquem se as suas plantas não estão ficando diabéticas, né? Precisa dar insulina para ela aí para equilibrar esse balanço hormonal, né? Fazendo analogia. Seguindo aqui, né, Carla? Aí, Rafael, a nossa conversa está muito bacana. Já que nós falamos de qualidade de fruto, né, Rafael, quanto que você acredita, né, que pode perder em produtividade e qualidade de fruto, né, na ausência de fornecimento de nutrientes, né, principalmente na época chuvosa? Porque quando na época seca, eu sei que vocês controlam isso muito bem, né, na irrigação. Vocês conseguem fazer, né, muitas áreas, fertigação, tudo. E na época de chuva, Rafael, qual que é o período de chuva aí? Quantos milímetros? Né? Eu sei que pode variar um pouco de ano a ano, mas dá uma ideia para o restante da turma que não conhece muito a região. O quanto que chove, qual que é o período e o que que pode, nesse período, como pode ficar aí a qualidade e a produtividade da fruta. Sim, perfeito, José Marcos. Quando nós olhamos para a questão de produção, de queda de produtividade em função de deficiência de algum nutriente, é muito visível. Nós já experimentamos, já vimos, os nossos amigos aí que eu comentei no início, em roda de conversa, a gente já vê muita situação onde você tem facilmente perda de 30% da produtividade por mau posicionamento de adubação, falta de nutrientes, principalmente ali magnésio, potássio, por atraso em compras, ou até mesmo quando você tem dificuldade de aplicação quando você está no período chuvoso. Então, trazendo para a realidade da região, para quem está ouvindo, conhecer a região, em média, nós temos em torno de 700 milímetros de chuva por ano. Essas chuvas elas vão de outubro até em torno de março do ano seguinte. Em anos que chovem bem, que são aí não muito comuns, pode chover 1.000 milímetros, mas é coisa muito esporádica, é coisa que acontece a cada 10 anos, não é tão comum. Como também, quando nós temos fenômeno de El Niño intenso, nós temos precipitação de 400 milímetros ao ano. 2016 foi um ano desse, 2023 também foi um ano desse, com precipitações abaixo aí de 500 milímetros. Então, só por aí você percebe essa dificuldade da agricultura e ela só é possível com irrigação. Só que nós, como eu falei, o período, nós temos essas chuvas e essas chuvas elas são concentradas em um determinado período, ela não é o ano todo. Então, ela começa ali em outubro, de forma mais intensa ali a partir de dezembro,
e março ali já está bem tímidas as chuvas. Então, nesse período, a planta, muitas das vezes, ela pode ficar com carência de nutrientes, principalmente macronutrientes, principalmente NPK. E eu chamo a atenção principalmente do nitrogênio. Por quê? O bananicultor, normalmente, ele trabalha com adubações manuais e fertirrigação, que é o uso da irrigação para fornecer os nutrientes necessários. Quando nós estamos no período chuvoso, muitas das vezes, dependendo do período, pode ficar até um mês ou dois sem conseguir fazer a aplicação, por conta da chuva, solo saturado, e você não conseguir colocar o nutriente que você precisa. E, além de tudo, quando você tem solos com textura média ou um pouco mais arenosas, você ainda tem muita lixiviação, muita perda de nutrientes. E aí pode acontecer situações que você tem a planta muito deficiente, principalmente de nitrogênio e também de boro. É muito comum você rodar nos bananais aqui no mês de março, abril, você vê a deficiência clássica de boro, que é a folha deformada, a ponta quebradiça. Então é muito comum. Uma das estratégias é utilizar adubo de liberação controlada. Principalmente, eu chamo a atenção do nitrogênio, porque quando nós trabalhamos com solo de textura média argilosa, e eu falei aqui que muitos bananais têm níveis altos de potássio, então se o produtor pelo menos atentasse para um fornecimento de nitrogênio, ele tinha um bom ganho, ele já ganhava de forma significativa. Em condições de solos de textura média arenosa, aí o NPK ali controlado, fornecido ali na planta, para suprir essas janelas onde ele não vai conseguir fazer fertirrigação, é fundamental para que você finalize o período chuvoso, aproveite o período de melhor desenvolvimento da planta, né, onde nós temos condições climáticas mais favoráveis para esse desenvolvimento, e que esse nutriente ele fique todo disponível ali para a planta absorver, mesmo quando você não consegue aplicar. Rafael, e aproveitando, né, seu comentário sobre essa dificuldade da aplicação, hoje a aplicação de drone, ela já é uma realidade na região? Como que é feito esse trabalho dessas aplicações foliares? Sim, perfeito. A aplicação de drone, ela é uma ferramenta. Chegou com uma ferramenta muito importante. Hoje, o Grupo Brauna, por exemplo, já vem aí há mais de 3 anos fazendo controle de doenças fúngicas e manejo foliar nutricional 100% com drone. Só que nós temos alguns desafios. Nós temos a parte legislativa, que ainda não contribui muito. Em alguns locais nós temos uma dificuldade legislativa, principalmente mais ao norte do Brasil, e engloba o drone como pulverização aérea. Perfeito. Ele é uma pulverização aérea, só que coloca em condições semelhantes à do avião, né? Com o drone você consegue delimitar mais a área e concentrar localmente a aplicação. Em situações onde nós temos projeto irrigado, com canal aberto, essa legislação ela acaba dificultando. Então, nós temos uma dificuldade legislativa e temos também a dificuldade aí do ponto de vista técnico. Por quê? Muitas das vezes nós temos a parte técnica do drone, da aviação, talvez não tão sintonizada com a parte agronômica. E aí nós temos um drone construído para fazer o voo de forma perfeita, mas sem, muitas das vezes, a preocupação com a cauda e o alvo biológico. Então, quando nós pensamos na aplicação com drone, nós temos que ter muito, muito cuidado. Por quê? Você trabalha contra baixo volume. Então, você precisa ter, em primeiro momento, uma cauda bem feita, bem estabilizada. Então, você precisa de produtos de alta solubilidade. Você, na maioria das vezes, tem que ter uma cauda mais oleosa, tem que ter algum nível de óleo, principalmente quando trabalha com a cultura da banana. A folha da banana já tem uma serosidade muito intensa, e isso aí, essa cauda oleosa, ela vai contribuir tanto para a manutenção da gota, para atingir o alvo, como aí também para fixação e absorção ali na folha da bananeira. E você precisa uma calibração bem feita. Tamanho de gota, altura de voo, largura de faixa, e isso daí associado a essa cauda para você conseguir, então,
atingir o alvo biológico e cumprir com o objetivo. Rafael, o drone, né? É o que você falou aí, ele é uma pulverização muito técnica, né? Assim como o avião também, né? Porque às vezes eu já acompanhei, não aí no norte de Minas, mas num café, às vezes uma pessoa faz a aplicação, entre aspas, ali, né, na coxa, né, mal feita, não segue, né, as recomendações técnicas, não observa a temperatura, não observa a umidade, não regula a faixa de aplicação, não regula a altura e fala, e chega à conclusão, o drone não funciona, né? Então, eu vejo que vocês estão avançando muito, porque é técnico, segue, né, rigorosamente as recomendações técnicas de aplicação para drone e tem obtido êxito. Eu queria que você falasse para os ouvintes, Rafael, hoje, do total, quanto que é avião, quanto que é drone e quanto que é outro tipo de pulverização, só para o nosso ouvinte ter ideia. É chute, eu sei que é aproximado, mas falar assim, X% hoje de 20 mil hectares de banana aqui tem pelo menos 50% drone, X% de avião, só para o nosso ouvinte ter uma ideia do quanto tem avançado o drone aí na região. José Marcos, pelo que a gente conversa com os demais, com os parceiros, já Uhum, ultrapassa os 50%, viu? que Para legal. fazer um chute bem aproximado aí, acredito que esteja já em torno de 60% drone e 40% avião. Legal. Tem expandido muito, as fazendas grandes produtoras aí, elas investiram em drone, piloto de drone, tem muito prestador de serviço para produtores médio e pequeno, expandiu muito. Então, tranquilamente ultrapassa os 50%. Só que aí entra os critérios, que você também mencionou, que além desses que eu falei, de cauda, de altura de voo, que é a calibração do equipamento, de condição climática. Você trabalha com ultra baixo volume. Então, se você não aplicar na hora correta, que a condição climática seja favorável, aí você não cumpre com o seu objetivo, que seja controle de doença, que seja nutricional. Que legal. E hoje, qual que é o volume médio, Rafael, que você tem trabalhado aí no drone? Nós trabalhamos com 12 litros por hectare. 12 litros. Quando sobra Muito, espaço, vai água, né, Rafael? exatamente. Quando sobra espaço, vai água. E nós sempre trabalhamos na aplicação com produtos relatados. A gente, Uhum, para aproveitar o voo, né? Que querendo sim. ou não, você levantou o voo ali, você está implementando custo na lavoura. E nós temos essa necessidade de, principalmente, micronutrientes catiônicos, então, na grande maioria das vezes, sempre tem nutriente relatado ali, zinco, ferro, cobre na cauda. E nós fazemos sempre pré-teste. Outra coisa que é muito importante, que envolve também como um desafio, nós temos uma infinidade de empresas de produtos, né, foliares. Eu não sei esse Uhum. número, com certeza você sabe, mas que realmente tem lastro comercial, que banca pesquisa, que tem capacidade para sustentar talvez até algum prejuízo do produtor ou dar suporte ao produtor em condições desse tipo, né? São poucas. Então aí o produtor e os próprios consultores ficam à mercê de uma diversidade, né, de empresas, uma diversidade de produtos. Então, eu sempre sugiro, né, recomendo os produtores que, antes de fazer qualquer aplicação, conhecer a idoneidade e fazer para mistura, teste de caldo. Não tem como você fazer uma aplicação sem antes fazer uma pré-mistura, um teste de calda, ver se a calda ficou beleza antes de cair em problemas de execução. Já vi muitas situações onde aí o aplicador, o produtor, só ouviu que dava para fazer a aplicação junto com o tal produto, já faz a cauda grande ali, coloca no drone e dá entupimento e aquela confusão total, e o resultado você já sabe para onde vai, né? Vai pro ralo, né, Rafael? O próprio professor Edson Bosa, que é uma referência aí em fitopatologia, né, doenças aí do café, e não só café, mas em várias culturas, né, aqui da UFLA, ele comenta o seguinte, que quando eu coloco, né, um produto ali que eu tenho um micronutriente, que ele é catiônico, ele tem carga, né, e ele quando eu misturo, por exemplo, com um defensivo, né, principalmente triazol, ele reduz 30% da eficiência do triazol. Ele reage e reduz 30%. Então, isso estou falando volume alto de calda, né? É, 100, 200, 300 litros, no caso do café, chega a 400 litros por hectare, ele está reduzindo 30%.
Agora, Rafael, imagina num drone que é 12 litros por hectare, que você mencionou que está bem concentrado. Então, se você não tiver um produto com alta tecnologia, né, como o Quelatos, o Quelos aí, né, altíssima solubilidade, ele vai estar reagindo e vai estar diminuindo a eficiência do fungicida, do inseticida, não vai precipitar, não vai solubilizar e você não vai conseguir aplicar. Então, por isso que precisa de tecnologia e por isso que vocês estão tendo eficiência, né, trabalhando aí 12 litros por hectare. Caminhando aqui para o final, Rafael, Carla, quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Antes de eu pedir a palavra aí pro Rafael fazer a mensagem final. Só agradecer ao Rafael por trazer tantas informações importantes, sobretudo de uma cultura que às vezes a gente fala menos, né? Hoje a gente tem muito assunto sobre os cereais, sobre a cana-de-açúcar, sobre o café e a fruticultura, ainda temos muito para aprender. Então, muito obrigada, Rafael, por trazer essas informações. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês. E caminhando, como o José Marcos disse, caminhando para o final do nosso Plantcast, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para os produtores de banana, para os produtores de fruticultura de uma forma geral, e também como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Primeiro, deixar a mensagem, que eu considero muito importante, uma mensagem curta, mas, número um, o produtor tem que sair da zona de conforto e entender que o campo é o sistema dinâmico, requer adaptações, requer organização. Isso aí, número um. Porque nós temos aumento de competitividade, a banana ela se concentrava muito em polos produtores e, de forma sistemática, se distribuiu o cultivo ao longo do país. Talvez você pode até perder a condição de polo produtor pela disseminação ali do cultivo, principalmente próximo a grandes centros. Nós temos as dificuldades eminentes que podemos sofrer nos próximos anos, que no caso do Fusar Raça 4, né? Então precisa iniciativas de desenvolvimento de manejo, variedade, manejo nutricional, manejo biológico, já prevendo essa situação que nós estamos aí eminentes de acontecer, né? E nós precisamos se adaptar à busca por qualidade. E aí envolve toda essa discussão que nós já mencionamos e resume-se em sair da zona de conforto, entender que o campo é dinâmico, para se adaptar e se organizar para buscar o resultado almejado. E vocês podem me encontrar lá no Rafael Salles _agro, lá no Instagram. É isso aí, Rafael. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Já aproveita, quem não segue o Rafael no Instagram, já pode seguir ele, né? Compartilha bastante informações. O Instagram, qual é, Rafael? Só repetindo aqui para a turma. Rafael Salles, sem nenhum L a mais, nada a mais, igual escrito, né, em português mesmo, _agro. Isso aí. Rafael Salles _agro. Aproveita para seguir o Rafael com mais informações lá do dia a dia dele e do norte de Minas, apresentando sobre nutrição, sobre fisiologia, sobre o manejo, né, de fruticultura da região. Rafael, muito obrigado pela sua excelente participação, bastante conhecimento compartilhado aqui conosco. Obrigado pela parceria aí com a ICL, sempre nos apoiando, nos perguntando, né, nos desafiando também, para a gente estar evoluindo junto. Eu acho que isso faz parte, né, do crescimento nosso, junto com vocês aí. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aqui com os nossos ouvintes e a gente agradece. Obrigado também, Carla, por estar conosco, por participar do nosso Plantcast. Muito obrigada, José Marcos, e muito obrigada, Rafael. E obrigada a você, ouvinte, por disponibilizar seu tempo para nos ouvir e ouvir mais um Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.